E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, eu vou deixar a segunda parte da nossa revisão gravada para a gente não correr o risco de o tempo nosso ser pequeno para a gente poder ver todos os exercícios. E tem uma outra coisa também, segunda-feira, dia 29, eu vou precisar conversar com vocês a respeito daquela atividade que foi proposta para as duas últimas semanas de aula. Bom, então o que, é que nós vamos ver? Nós vamos ver os princípios da eletrostática, os processos de eletrização e a lei de Coulomb. Então são os exercícios de revisão que vocês me entregaram na sessão Hora do Estudo, questões de 1 a 17. Aqui é bem simples, é mais teórico, então é bem tranquilo. Primeiro exercício. Quantos elétrons um corpo neutro deve ceder para adquirir carga de 16 coulombs? Ou seja, essa carga é a carga total dele. Essa carga total, ela relaciona o número de elétrons e a carga elementar. Ou seja, a carga total é o produto do número de elétrons pela carga elementar, que é a carga de um elétron. Então, como ele quer o número de elétrons, eu isolo esse N dividindo a carga total por E. No caso, eu tenho 16 coulombs da carga do corpo que ele adquiriu e 1,6 vezes 10 a menos 19 é a carga elementar. Então, o que ele fez aqui? Ele ajeitou, né? Ele dividiu 16 por 16 vezes 10 a menos 20. Tá? Eu poderia ter dividido 16 por 1,6, dá 10. O 10 a menos 19 sobe com um expoente positivo. Eu vou ficar com 10 vezes 10 a 19, dá 10 a 20 elétrons, o resultado é o mesmo. Aí aqui é o gosto da maneira de fazer a conta. Então o número de elétrons aí é de 1 vezes 10 a 20 elétrons perdidos pelo corpo. Por quê? Porque ele cedeu, né? Aí na questão 2, assinale a alternativa incorreta. Dois corpos inicialmente neutros perdem certa quantidade de elétrons. Ao serem colocados próximos um do outro, eles se repelem. Verdadeira? Se os corpos neutros perdem elétrons, eles ficam carregados positivamente. Se eles vão ficar com carga de mesmo sinal, eles se repelem. Um corpo está eletrizado quando seu número total de prótons é diferente do seu número total de elétrons. Perfeito, poderia ter sido ao contrário também. Eu só tenho o corpo eletrizado quando eu tenho uma diferença do número de elétrons ou de prótons nesse corpo. Após a eletrização, né? Lógico. Verdadeiro, ó. Corpos neutros têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Corpos carregados têm quantidades diferentes de prótons e elétrons, certo? Então, quando um corpo está carregado positivamente, ele significa que ele perdeu elétrons. Um corpo carregado negativamente significa que ele ganhou elétrons. Olha lá, ó, letra C. Um corpo está eletricamente neutro quando não apresenta prótons nem elétrons. Não tem como. Um corpo neutro ele sempre tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele tem uma consistência, uma constituição física. Ele tem que ter essas cargas, porém mesma quantidade. Letra D. Um corpo eletrizado pode atrair ou repelir outro corpo eletrizado. Verdadeira. Um corpo eletrizado atrai um corpo de carga contrária e repele um corpo de carga de mesmo sinal. Cátions apresentam mais prótons que elétrons e ânions apresentam mais elétrons do que prótons. Verdadeira é a definição de cátions e ânions. Cátions são cargas positivas e os ânions são as cargas negativas. Então a resposta incorreta aqui é a letra C. 3. Um corpo está eletrizado quando? Observe que para um corpo estar eletrizado, um corpo neutro, quando ele torna-se eletrizado, ele apresenta uma diferença na quantidade de prótons e de elétrons no processo final de eletrização. Tá? Então, um corpo está eletrizado quando tem a capacidade de atrair pequenos corpos.
Não, isso daí não está relacionado ao processo de eletrização desse corpo. Existe movimento de elétrons em torno do átomo? Não, isso daí é relacionado à mobilidade elétrica do elétron, tá? Há deslocamento de moléculas? Também não. O corpo eletrizado está relacionado à movimentação de cargas elétricas. Letra D, o número de prótons é diferente do número de elétrons? Perfeito, um corpo só está eletrizado quando ele possui essa diferença entre as cargas positivas e as negativas. Letra E, possui cargas negativas e cargas positivas em igual quantidade? Não. Quando ele possui cargas negativas e positivas em iguais quantidades ou igual quantidade, ele é neutro. Então a resposta é a letra D. Quando o número total de prótons de um corpo é diferente do número de elétrons, ele está eletrizado. Ou o contrário, né? Quando o número total de elétrons de um corpo é diferente do número de prótons, esse corpo também está eletrizado. No caso aqui, se o número total de prótons for maior que o número de elétrons, ele está carregado positivamente. Ou, se o número total de elétrons for maior que o número de prótons, ele está carregado negativamente. Então a resposta é a letra D. Bom, questão 4. Dispõe-se de 4 esferas metálicas P, Q, R e S. Sabe-se que P repele Q, ou seja, se P repele Q, elas têm mesmo sinal. P atrai R, elas têm sinal contrário. R repele S, elas têm mesmo sinal. E S está carregada positivamente. Pode-se então dizer que... Bom, vamos lá. Vamos direto na resposta, depois a gente vai nas opções, que fica mais fácil, não fica bem confuso o exercício. Mas o exercício é fácil. S é positiva, R também é. Elas se repelem. R é positiva, P é negativa, porque elas se atraem. P é negativa, repele Q, então Q é negativa. Olha lá, ó. P está carregado positivamente? Não. P e R têm cargas de mesmo sinal? Não, tem sinais contrários. P e Q têm cargas positivas? Não, elas são negativas. Q tem carga negativa? Beleza. P e S se repelem? Não. P e S se atraem. Por quê? Por causa disso, ó. S está carregado com carga positiva. Como R repele S, R tem carga de mesmo sinal que S, ou seja, positiva. Como P atrai R, P tem carga de sinal contrária de R, ou seja, carga negativa. Como P repele Q, Q tem carga de mesmo sinal de P, ou seja, carga negativa. Então a resposta é que a carga de Q é negativa. Também é a letra D. Exercício 5. Eu já resolvi esse exercício um dia desse. Então, ó, de acordo com o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares. Eles seriam formados de 3 partículas ainda menores, que são os quarks. Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só só 2 tipos formam os prótons e os nêutrons. O quark up, de carga elétrica positiva, igual a 2/3 do valor da carga do elétron, e o quark down, que é o D minúsculo, de carga elétrica negativa, igual a 1/3 do valor da carga do elétron. A partir dessas informações, assinale a alternativa que representa corretamente a composição do próton e do nêutron. Então, ó, como eu resolvi aquele dia, o quark up é 2/3 da carga elétrica, ele é positivo, né? E o quark down, ele é uma carga negativa que corresponde a 1/3 da carga do elétron. Então, para eu ter um próton, eu tenho que ter um somatório dessas frações que dê um inteiro. Certo? Para eu ter uma carga elementar do próton, o E dele, que é a carga de um próton, eu tenho que ter o valor correspondente a um inteiro. Então são 2 up e 1 down. Por que 2 up e 1 down?
Porque o up é 2/3 positivo, o down é 1/3 negativo. Então, na hora que eu somo 2/3 com 2/3, dá 4/3. Tirando 1/3, eu tenho 3/3, que é 1/2. E o neutro é carga neutra, ou seja, ele tem valor zero. Então, para eu fazer a combinação dessas frações para ter um resultado igual a zero, eu tenho que somar um up, que é positivo, com 2 down, que são negativos. Então, 2/3 somado com menos 1/3 e menos 1/3, dá 2/3 menos 2/3. O resultado disso é igual a zero. Então, o próton é formado por 2 up e 1 down, e o neutro é formado por 1 up e 2 down. A resposta correta é a letra C. Beleza? 6. Atritando-se dois corpos isolantes de eletricidade, inicialmente neutros e de materiais diferentes, gera-se eletrização. A respeito da carga elétrica adquirida pelos corpos, pode-se afirmar que, na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de mesmo módulo, mas com sinais contrários. O que um ganha, o outro perde. Então, necessariamente as cargas adquiridas são iguais? Não. Elas são iguais em módulo, mas elas têm sinais contrários. Necessariamente as cargas adquiridas são de mesmo módulo e sinais contrários? Sim. Ambos ficam carregados com carga elétrica positiva? Não, elas têm sinais contrários. Como é que elas vão ficar com sinais positivos? Igual a letra D, não fica também negativo. E na letra E, necessariamente o corpo de maior dimensão adquire carga elétrica positiva. Isso não significa nada. É uma eletrização por atrito. E no caso aqui, eu não estou tendo uma distribuição igual de cargas elétricas. Tá? A dimensão não quer dizer nada. A dimensão ela vai influenciar quando eu faço uma eletrização do contato de um corpo com a Terra, por exemplo. Eu vou ter um descarregamento total das cargas, tá? Ou um carregamento do corpo. Então, a resposta correta trata-se de uma eletrização por atrito. Nesse tipo de eletrização, os corpos neutros adquirem cargas de mesmo módulo e sinais contrários. Então, a resposta é a letra B. Questão 7. Caminhões-tanque andam com corrente arrastando pelo chão para produzir cargas elétricas por atrito. Para produzir. Não, é para repelir, né? Para tirar o excesso de carga do corpo. Descarregar a eletricidade que aparece na superfície do caminhão devido ao atrito com ar. Perfeito. Evitar excesso de velocidade. Nada a ver. Carregar suas baterias. Se fosse isso, né? Ia ser uma beleza. É só meter corrente no chão, carregava a bateria, eu não precisava nem de combustível. Eu transformava o caminhão num caminhão elétrico, onde eu produzia corrente infinita ali, né? No fato do caminhão, quanto mais o caminhão andar, mais eu produzo, mais eu carrego. Seria perfeito, mas não é a realidade. Se eletrizar por contato. Não, essas correntes ela têm a finalidade de descarregar a eletricidade que se cria por atrito na superfície do caminhão devido ao atrito com ar. Olha lá, ó. Enquanto o caminhão se desloca, sua carroceria é atritada pelo ar que passa por ela. Com isso ocorre a eletrização da superfície do caminhão, que deve ser descarregada para evitar risco de explosões. A corrente que se arrasta pelo chão é uma forma de fazer o chamado aterramento. Então a resposta é a letra B. 8. Aqui é um processo de eletrização por indução eletrostática. Então, a indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas de um corpo condutor, que é o induzido, devido à proximidade de um outro corpo eletrizado, que é o indutor. O indutor é o corpo que está carregado, o induzido é o corpo neutro. Aí, preparando-se para uma prova de física, um estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução e a conclusão a respeito da carga adquirida por ele. Os passos a serem seguidos: aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo. Beleza. Conectar o induzido à terra. Afastar o indutor. Desconectar o induzido da terra.
no final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais à do indutor. Isso daí é a conclusão que o aluno chegou, tá? Foram os passos que ele seguiu e a conclusão que ele chegou. Bom, ao mostrar o resumo para o seu professor, ouviu dele que, para ficar correto, ele deverá fazer o quê? Vamos ver? O que está acontecendo? Ó? Para que o corpo induzido fique carregado, é necessário primeiro que ele seja desconectado da Terra. Para depois o indutor ser afastado. Ou seja, o que eu faço? Aproximo o indutor do induzido sem tocá-lo. Beleza. Conecto o induzido à Terra. Perfeito, porque aí eu vou ter um transporte de elétrons da Terra para o corpo ou do corpo para a Terra. Vai depender do indutor que eu estou aproximando. Aí o que eu faço? Na presença do indutor, eu desconecto o induzido da Terra e afasto o indutor. Então eu tenho que inverter o passo 3 e o passo 4. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha um indutor carregado positivamente. Na hora que eu aproximo esse indutor carregado positivamente do induzido, o que vai acontecer? Eu vou ter uma separação de cargas elétricas do induzido. Os elétrons irão se afastar do indutor e as cargas positivas irão se aproximar do indutor. Então, na hora que eu ligo esse induzido à Terra, eu tiro esse excesso de elétrons que foram repelidos. Então, esses elétrons irão se escoar para a Terra. Na presença do indutor positivo, eu corto o meu fio, certo? Fazendo o corte desse fio, eu vou ter as cargas elétricas de sinais contrários representadas nesse meu indutor. Então, ó, voltando aqui, porque eu acho que eu falei uma besteira. Aproximo o indutor positivo, eu vou ter uma atração de elétrons e uma repulsão de cargas positivas. Beleza? Então, o que vai acontecer? Na hora que eu ligo esse indutor no chão, eu vou ter um deslocamento de elétrons da Terra para o meu induzido, eles vão neutralizar o excesso de cargas positivas. Cortando o fio na presença do indutor, o meu induzido fica carregado negativamente e o meu indutor continua carregado positivamente. Então eu tenho que inverter os passos 3 e 4 e a conclusão que ele chegou está errada, porque eles vão ficar com cargas de sinais contrários. Então a resposta é a letra B. 9. Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestades na atmosfera e o solo. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes, cerca de 30.000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico, e eles percorrem distâncias da ordem de 5 km. Então, ó, durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um edifício que possui para-raios, conforme a figura a seguir. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao se estabelecer uma descarga elétrica no para-raios, prótons passam da nuvem para o para-raio? Não, eu tenho mobilidade de elétrons. Prótons passam prótons passam do para-raio para a nuvem? Não. Elétrons passam da nuvem para o para-raio? Não, a nuvem está carregada positivamente. Elétrons passam do para-raio para a nuvem? Sim. Elétrons e prótons se transferem de um corpo para outro? Não, eu só tenho mobilidade de elétron. Então, ó, a nuvem está carregada positivamente e atrai os elétrons do solo para o para-raio. Como apenas os elétrons têm movimento, elas saem do para-raio para as nuvens. Então, eu tenho o fenômeno acontecendo do solo para a nuvem ou da nuvem para o solo ou entre nuvens. Tá? Vai depender do tipo de carga em que esses corpos eles possuem. Se a nuvem está carregada positivamente, o raio é do chão para a nuvem, ou do para-raio para a nuvem.
Se a nuvem está carregada negativamente, é da nuvem para o para-raio, tá? E no caso aqui, o para-raio está especificando o ponto mais alto, tá? Que existe um fenômeno que chama poder das pontas. Corpos com um maior destaque sobre uma superfície são os que vão atrair. Tá? Então, por isso que num dia de tempestade muito forte, se você está num descampado, o ideal é você deitar no chão, para você não ser o ponto mais próximo da nuvem. Tá? Então, a resposta é a letra D. Elétrons passam do para-raio para a nuvem. Beleza? Bom, exercício 10. Ele diz o seguinte: considere duas esferas metálicas idênticas. A carga elétrica de uma é Q e da outra é menos 2Q. Colocando-se essas duas esferas em contato, então eletrização por contato, elas são idênticas, a carga elétrica da esfera que estava no início carregada positivamente fica igual a quanto? Bom, tanto da carregada positivamente como da carregada negativamente, elas vão ficar com a mesma carga elétrica no final do processo de eletrização. E como é que eu chego no resultado dessa carga final? Pela média aritmética, é a soma dividido por 2. Tá? Nesse caso, porque eu tenho duas cargas. Então, o que nós teremos? Pela lei da conservação da carga elétrica, tem-se que o somatório que eu tinha antes, Q mais menos 2Q, vai ser igual ao somatório que eu vou ter depois, que é QA mais QB. Como as esferas são iguais, QA é igual a QB. Então, somando esse primeiro membro, dá menos Q. Somando o segundo membro, como QA é igual a QB, eu vou ter 2QA, porque ele quer a carga da esfera positiva, né? Então, tanto QA como QB apresentam no final do processo de eletrização por contato uma carga elétrica de menos Q sobre 2. A resposta é a letra C. Beleza? Bom, 11. Duas esferas metálicas idênticas constituem um sistema isolado eletricamente. Uma das esferas tem carga de 25 microcoulombs e a outra tem carga de menos 7 microcoulombs. Colocando-se as esferas em contato e sabendo que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, calcule o número de elétrons transferidos de uma esfera para outra. Bom, então para eu saber quantos elétrons vão ser transferidos de uma esfera para outra, eu preciso calcular primeiro a carga final após o contato. Olha lá, o somatório das cargas no início é igual ao somatório das cargas no final. O que eu tenho no início? Uma de 25 microcoulomb e uma de menos 7 microcoulombs. Isso é igual à soma das cargas no final. Mas como as esferas têm o mesmo diâmetro, ou seja, elas são idênticas, QA é igual a QB. Então, fazendo essa soma aqui, 25 mais menos 7 dá 18. Como QA é igual a QB, 2QA. Então, eu chego à conclusão que a carga final de A vai ser igual à carga final de B, que é o resultado da divisão de 18 por 2, que dá 9 microcoulombs. Então, dessa forma, uma das esferas perdeu 16 microcoulombs. Quem que perdeu 16 microcoulombs? A esfera A, por exemplo. E a outra ganhou 16 microcoulombs. Correto? Uma perdeu 16, a outra ganhou 16. Então, eu tenho que a carga elementar aí, a carga total, ela é o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, o que aconteceu? Uma ganhou 16, a outra perdeu 16. Ou seja, houve uma quantidade de movimento de N elétrons de uma para outra. Conservou-se. Então, 16 microcoulomb, que é 16 vezes 10 a menos 6, é N vezes a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o número de elétrons que foi transferido de uma para outra é na ordem de 10 a 14ª elétrons. Então, movimentou-se 10 a 14ª elétrons da que perdeu e foi para que ganhou. Beleza? Quem perdeu ficou positivo. Quem ganhou ficou negativo. 12.
A lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica das partículas carregadas é proporcional à carga das partículas, à massa das partículas, ao inverso do quadrado da distância entre as partículas, a distância entre as partículas. Das afirmações acima, quais estão corretas? Bom, vamos analisar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela relaciona que a força elétrica de interação elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas das partículas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas, ou seja, ao inverso do quadrado. Assim, a força elétrica é diretamente proporcional ao módulo de cada uma das cargas, ou seja, se eu aumentar as cargas, eu aumento essa força elétrica, mantendo a distância constante, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Portanto, estão corretas as afirmações 1 e 3. Bom, exercício 13, a resposta aqui na 12 é a letra B. Exercício 13 é classicão de vestibular. Força elétrica envolvendo 3 partículas carregadas, colocando uma no meio, considerando a resultante entre elas nulas. Isso daqui é clássico, tá? Então, ó, 3 cargas Q1 de 16, Q2 de menos 9 e Q3 estão posicionadas conforme a figura abaixo. O valor de X é em metros para que a força colombiana, tá louco? Colombiana, resultante em Q3 seja nula é de quanto? Bom, vamos lá. Eu voltei com a figura aqui para a gente poder não perder a linha de raciocínio. O que está acontecendo? Ó? Para que a força resultante seja nula, é necessário que a força F1 seja igual a F2, ou seja, a força que a esfera F2 faz em F3 é a mesma que a esfera Q1 faz em Q3. Então, o que nós temos? Olha lá, ó, F1, a força que Q1 faz em Q3, F2, a força que Q2 faz em Q3. Ou seja, vamos só voltar aqui para a gente tirar uma análise. Eu tenho Q1 positiva, Q2 negativa. Então, o que vai acontecer? Para que eu tenha Q3 em equilíbrio, vamos pensar assim. Q1 está repelindo Q3 e Q3 está sendo atraída por Q2. É dessa maneira que eu tenho que pensar. Por quê? Porque eu tenho o módulo das forças iguais. Se o módulo das forças são iguais, é porque, e a resultante é nula, é porque essas forças têm mesma direção em sentido contrário. Como Q1 é positiva e Q2 é negativa, a força que Q1 faz em Q3 tem que ser uma força de repulsão e a força que Q2 faz em Q3 tem que ser uma força de atração. Então, ó, repulsão é a força F1 para a direita, a atração é a força F2 para a esquerda. Como eu tenho equilíbrio estático aqui em Q3, a força que F1 faz para a direita é a mesma que F2 faz para a esquerda em relação a essa carga Q3. Então, olha lá, ó, eu tenho F1 é a força que Q1 faz em Q3, F2 é a força que Q2 faz em Q3. Então vai ficar KQ1, Q3 dividido pela distância que eu tenho entre a carga Q1 e a carga Q3. E a força F2 vai ser KQ2Q3 dividido pela distância entre a força entre a carga Q2 e a carga Q3. Aí o que vai acontecer? Ó? Eu posso cancelar o K nos dois membros e eu posso cancelar o Q3 nos dois membros. Eu não vou precisar calcular o valor de Q3. Então eu fico com Q1 sobre essa distância que é de x mais 3, igual a Q2 sobre essa distância que é de 3. Lembrando que essas cargas elétricas estão sempre em módulo, tá? Eu não posso tirar o módulo disso daí não, porque eu não tenho o valor de força que é vetor com sinal negativo. Então o que vai dar? 16 sobre x mais 3 ao quadrado igual a 9 sobre 3 ao quadrado. Então vou ter o resultado desse segundo membro aqui igual a 1. Então multiplicando isso em cruz vai dar x mais 3 ao quadrado igual a 16. Tiro a raiz quadrada de 16, que é 4.
eu vou ter x mais 3 igual a 4. X igual a 1. Beleza? Bom, a 14 ela envolve força eletrostática. Lei de Coulomb. Cada figura abaixo mostra 3 corpos A, B e C carregados eletricamente, assim como a força eletrostática sobre cada um deles devido à interação com os outros dois. Identifique qual alternativa é incompatível com as leis da eletrostática. Vamos lá? Ó, a alternativa A é possível. Por que a alternativa A é possível? Se eu considerar as 3 cargas com o mesmo sinal, eu vou num vértice de um triângulo, né, que é o posicionamento dessas 3 cargas, eu vou gerar forças de repulsão 2 a 2. Beleza? Então é plausível, isso é possível. Letra B também ela é possível. Ela seria possível se eu tenho a carga de A positiva, B negativa, então vou gerar uma força de atração aqui, e C positiva lá, ó. A positiva com C negativa, tendo B negativa, B é atraído por A e C, beleza? Na letra C, o mesmo raciocínio, olha lá, ó. Esfera A com carga positiva, B e C com cargas negativas. Então, o que vai acontecer? A atraída por B e C repelidas. Tá? Letra E também é possível. Letra D, perdão, também é possível. Eu tenho força de repulsão entre B e C, força de repulsão entre A e C, atração entre B e C, atração entre A e C. Ou seja, vai acontecer o lance aqui o seguinte, essas configurações, as 3 podem ser de mesmo sinal, ou eu sempre tenho uma de sinal contrário. Olha lá, ó. Letra B, eu tenho a B de sinal contrário de A e C. Na letra C, eu tenho a A com sinal contrário. Na letra D, eu tenho a C com sinal contrário. A letra B é impossível, elas não vão atrair mutuamente. Não tem como acontecer isso. Ó. Não existe uma configuração de cargas para que A, B e C obtenham aquelas forças resultantes ali ao mesmo tempo. Uma força de interação entre elas ao mesmo tempo. Tá? Porque se isso daqui fosse possível, isso daqui seria impossível. Certo? Então a resposta é a letra E. 15. 2 cargas elétricas pontuais de valores mais Q e mais 9Q estão fixas e separadas pela distância de 6 metros. Calcule a que distância da carga elétrica mais Q, eu resolvi para o Matheus esse exercício, deve ser colocada outra carga de valor menos Q para que essa carga negativa fique em equilíbrio entre as cargas positivas. Então, olha lá, ó, eu tenho a carga mais Q, a carga 9Q, separadas por uma distância de 6 centímetros. Aí o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma carga menos Q no meio, no modo que a força resultante sobre ela seja negativa, seja nula. Certo? Então o que eu vou ter? Marcando-se as forças nas cargas Q mais 9Q, que é as forças que essas 2 cargas exercem na carga menos Q, nós vamos ter o seguinte, ó. O que acontece? Eu coloquei uma carga negativa aqui entre 2 cargas positivas. Então eu gero uma força de atração da carga mais Q com a carga menos Q e uma força também de atração da carga mais 9Q com a carga menos Q. Como ele quer que isso daqui fique em equilíbrio, F1 e F2 tem que ser iguais, ou seja, a força resultante é 0. Essa é a condição do equilíbrio aqui, ó. Eu tenho 2 vetores com mesma direção em sentido contrário. Se o módulo desses vetores for igual, sendo esses vetores com sentidos contrários, a força resultante sobre a carga é nula. Por exemplo, só para a gente entender,
esse daqui mais 10, esse daqui tem que ser menos 10, para manter a condição de equilíbrio estático nessa carga menos Q. Então, olha lá, ó. Quem que é F1? É a força que mais Q faz em menos Q. Então, é K módulo de Q vezes módulo de menos Q sobre x ao quadrado. Ou seja, vai dar kq quadrado sobre x quadrado. Quem que é F2? É a força que a carga 9Q faz em menos Q. Então, é K vezes 9Q, módulo de 9Q, módulo de menos Q, dividido por 6 menos x. Por que 6 menos x? Porque a distância toda é 6. Isso aqui é o que falta na hora que eu incluir x. Tá? Então vai ficar K vezes 9Q quadrado sobre 6 menos x ao quadrado. Então, ó, para que a carga menos Q fique em repouso, a resultante das forças que atuam nela deve ser nula. Assim, F1 tem que ser igual a F2. Aí eu vou cortando todo mundo, né? Corto K com K, corto Q quadrado com Q quadrado, sobra 9x quadrado igual a 6 menos x ao quadrado. Aí o que que eu faço? Por que que deu essa expressão aqui, ó? Que eu vou tirar a raiz quadrada. Eu passo esse expoente 2 aqui, tirando a raiz quadrada do segundo membro. Aí eu tenho que lembrar que uma raiz quadrada admite duas soluções, uma positiva e uma negativa. 3x igual a 6 menos x é a solução positiva. Aí eu jogo menos x primeiro membro, fica 4x igual a 6, x igual a 1,5 centímetros. Ou 3x igual a x menos 6. Isso daqui é a solução negativa. Isso daqui é a solução menos 6 menos x, da x menos 6. Aí isso aqui não resolve, pessoal. Apesar de eu ter 2x no primeiro membro, esse 2x vai estar igual a menos 6. Dá menos 3. Não tem jeito de ser menos 3. Porque entre as duas é 6. Então esse resultado é desprezado. Logo, essa carga menos Q, ela tem que estar colocada a uma distância de 1,5 centímetros de mais Q. Beleza? 16 é bacana. Ó, nos vértices de um triângulo retângulo isósceles de cateto D, encontram-se 3 cargas elétricas iguais a Q. Sendo a constante eletrostática igual a K, calcule a resultante da força elétrica sobre a carga que se encontra no vértice do ângulo reto. Ó, pessoal, as cargas são iguais. Então, a força elétrica que eu vou gerar aqui é força elétrica de repulsão dessa carga de cima com a carga no ângulo de 90 e dessa carga aqui com esse ângulo. Então, vou surgir uma força de repulsão aqui vertical para baixo e uma outra força de repulsão horizontal para a esquerda. Quem que é a força resultante? É a hipotenusa desse triângulo. Então, olha, vai fazer isso, ó, que beleza. Certo? Vou voltar, ó. O que que acontece? Ela não vai nem na vertical para baixo e nem tampouco na horizontal para a esquerda. Ela vai num movimento simultâneo desses dois vetores. A resultante é vertical para baixo e horizontal para a direita. É essa hipotenusa aqui, ó, vermelha. Então o que que nós vamos tirar de conclusão aqui? F é o módulo da força de repulsão entre as cargas cuja distância é D. Essa força F aqui, ó, na horizontal, e essa força F na vertical é a mesma. A distância é a mesma, as cargas são iguais. Então quem que é F? KQ quadrado dividido por D quadrado. Tá? Esse menos Q aqui não tem nada a ver não, tá? Sei de onde surgiu esse menos Q. Ou seja, a resultante das forças FR na carga que fica no ângulo reto do triângulo isósceles vale F raiz de 2. Por que que essa força aqui, ó, vale F raiz de 2? É só aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Força resultante FR ao quadrado é igual a esse cateto F ao quadrado, mas esse cateto F ao quadrado aqui. Então, por isso que dá F raiz de 2. Então, se eu trocar essa força F raiz de 2 aqui, ó, o que que nós vamos ter? A força resultante igual a F raiz de 2. Essa força resultante vai ser igual a KQ quadrado D quadrado multiplicado por raiz de 2. Acabou o problema. Beleza, pessoal?
Tranquilo? Então, ó, a força resultante é essa força F que eu calculei aqui, multiplicado em raiz de 2, porque ela é a hipotenusa desse meu triângulo. E o último aqui, para fechar bonito. Em um experimento de eletrostática, um estudante dispunha de 3 esferas metálicas idênticas A, B e C, eletrizadas no ar, com cargas elétricas 5Q, 3Q e menos 2Q, respectivamente. Utilizando luva de borracha, né, para não ter troca, o estudante, para não descarregar, o estudante coloca as 3 esferas simultaneamente em contato, então vai ter o contato entre as 3, e depois de separá-las, suspende A e C por fios de seda, mantendo-as próximas. Verifique então que elas interagem eletricamente, permanecendo em equilíbrio eletrostático a uma distância d uma da outra. Sendo K a constante eletrostática no ar, assinale a alternativa que contém a correta representação da configuração de equilíbrio envolvendo as esferas A e C e a intensidade da força de interação elétrica entre elas. Aqui é fácil. Primeira coisa, a eletrização por contato vai ser a média aritmética. Então é 5Q mais 3Q, 8Q menos 2Q. Eu vou ter 6Q sobre 3. Então vai dar 2Q. Aí na hora que eu faço a interação entre elas, está relacionada a essa carga de 2Q que ficou no final. Só que as cargas são iguais, então eu vou ter repulsão. Então a letra E e a letra C, elas não são resposta nossa, não. Pode ser A, B ou D. Vai depender da força elétrica que eu vou encontrar. Então observe. Ó, tá tudo bonitinho aqui. Ó. Inicialmente é necessário determinar a carga final de cada esfera. A carga final de cada esfera é a mesma. Elas são idênticas. Então a carga final de A vai ser igual à carga final de B, igual à carga final de C, que ele resolveu chamar de quelinha. Quanto vale a esquelinha? É a média aritmética, é a soma das cargas dividido pela quantidade de cargas, que são 3 cargas. Então a carga final de A, B e C é 2Q. Aí ele aplicando a lei de Coulomb para A e C e lembrando que elas são positivas, elas vão se repelir, a força eletrostática que eu vou ter entre elas é o produto dos módulos das cargas pela constante eletrostática dividido pela distância d ao quadrado. Então vai dar 4kq² sobre d². Ao final, como essas cargas têm o mesmo sinal, as forças são repulsivas e as esferas se afastam. Então só vou voltar aqui, ó. Só vou voltar aqui para a gente entender. Não pode ser a letra A, apesar delas estarem se afastando, não pode ser a letra A, porque o valor numérico está multiplicando, que multiplica as cargas é 10. Não pode ser a letra D, que é 2, só pode ser a letra B, que é 4, que é o resultado que nós encontramos. Beleza? Olha lá, ó, as esferas se afastam, a resposta é a letra B. Bom, com isso eu fico mais tranquilo para segunda-feira a gente poder conversar com calma a respeito daquela atividade que nós iremos fazer em grupo. Certinho, pessoal? Então, ó, um bom final de semana para vocês. Se cuidem e a gente se encontra na segunda. Um abração para todo mundo aí.